a lenda dos 12 clubes grandes lá do canal Trave a Trave. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. O futebol mudou, está em mudança e vai continuar em mudanças constantemente em qualquer aspecto que envolva o futebol, pois trata-se de um universo dinâmico que vai se dividindo em eras. Isso é visível na parte tática, na parte física, nas regras, na parte mental, e tudo isso é de comum conhecimento para todos que apreciam o esporte. Mas além disso, existe uma outra questão que está mudando a percepção que temos a respeito dos clubes e que está mexendo com o cenário do futebol brasileiro. E isso pode mexer com a paixão de milhões de torcedores, inclusive a sua. Esse assunto, aos poucos, vai recebendo mais atenção dos analistas e sendo cada vez mais comentado entre os apaixonados pelo futebol. As gestões cada vez mais modernas e profissionais que vêm determinando o sucesso ou o fracasso de cada clube. Durante décadas, houve um consenso, que ainda existe equivocadamente, de que no Brasil existem 13 clubes grandes: Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, e aí podemos usar o Bahia ou o Atlético Paranaense. E quaisquer outros clubes que se destacassem seriam apenas tradicionais, emergentes ou até mesmo zebras. Claro, isso se deve em grande parte à necessidade da mídia de colocar em evidência sempre os clubes com maior massa de torcedores, ou aqueles que estão nos grandes centros econômicos do país, pois assim se garante mais audiência e repercussão. Mas como o esporte é dividido em eras, passou da hora de aceitar que esse conceito é vago, e sustentar esse argumento é uma ginástica mental que só se justifica pela óbvia preferência midiática em dar atenção a esses clubes que geram engajamento. Historicamente, muito em função desses fatores, esses clubes concentraram a maior fatia dos títulos de expressão, mas a mudança dessa tendência parece iminente. A ascensão de clubes tidos como menores, porém organizados, começa a tornar obsoleto o famigerado Clube dos 13 e alterar a percepção do que é grande ou pequeno. Administrações que compreendem as potencialidades e limitações de cada clube, que passo a passo vão transformando a realidade de clubes pequenos, tornando os times competitivos de tal maneira que, aos poucos, estes vão ganhando notoriedade e relevância. Mas como isso pode afetar o seu time? É possível começar essa linha de pensamento olhando para as tabelas das divisões de acesso do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino e Mirassol são clubes do interior de São Paulo que possuem um planejamento sóbrio e, embora sejam clubes novos, locais, com pouca torcida e investimento limitado, foram capazes de campanhas incríveis na Série B, não conquistando o acesso por muito pouco, por 1 ponto para ser mais exato. Na Série C, fundada em 2019, o Amazonas conquistou acesso à Série B. Enquanto times menores e com menos tradição se destacam, clubes com camisas relevantes na história nacional começam aos poucos a cair no ostracismo. Portuguesa, Santa Cruz, Paraná, São Caetano, o Portuguesa é gigante, mano. Rio de Janeiro são exemplos de clubes que poderiam estar sempre presentes nas principais divisões nacionais pelo que já representaram, mas alguns não só estão sem divisão, como também estão falidos. De clubes com história rica e camisa pesada, como o Sport, Náutico, Goiás e Coritiba, que simplesmente não conseguem manter a competitividade que suas torcidas esperam e merecem. Na Série A do Campeonato Brasileiro, esses reflexos já estão também sendo sentidos. O Cuiabá faz campanhas regulares, embora sempre comece os campeonatos sendo apontado como candidato a rebaixamento, mas não cai. O Red Bull Bragantino, com seu modelo de gestão específico, nunca foi tratado como candidato a rebaixamento, desde que alcançou acesso à Série A, pois é visto como um clube estruturado, com montagem estratégica de elenco e trabalho da comissão técnica e harmonia com a filosofia da gestão. O mesmo ocorre. Ok, galera, depois que o Bragantino foi comprado pela Red Bull mudou muito o time do Bragantino, mudou da água pro vinho, contratou vários jogadores bons e depois que eles subiram pra Série A, nunca mais eles caíram, galera. Ficou um time bem competitivo em todas as competições aí do Brasil, eles estão disputando frente a frente com grandes times como Flamengo, São Paulo, Botafogo e etc. Então, é um time que tá sempre evoluindo a cada ano que passa.
corre com o Fortaleza. E sem Fortaleza contar também o é Atlético outro. Paranaense, que talvez seja o clube mais menosprezado do futebol nacional. Um clube organizado, pioneiro, que sempre chega com força em fases agudas das mais variadas competições. O próprio Bahia, que sempre foi tido pelo senso comum como um patinho feio entre os 13 e que por muitos anos era difundido até como 12 grandes, sem a inclusão deste, foi um clube que oscilou muito ao longo dos anos. Agora tem um projeto sólido para se consolidar na elite do cenário. Apenas nesse raciocínio rápido, incorporamos 4 clubes com nível de competição altíssimo, com boa estrutura e planejamento para integrar a Série A. Somando aos 13, temos agora 17 clubes com potencial para estarem sempre na primeira divisão. Isso não significa, obviamente, que não possam sofrer rebaixamento. Eles podem, mas podem verdade. como qualquer outro clube. Inclusive, qualquer clube pode cair para a segunda divisão. E é aqui que seu clube começa a ser afetado para o bem ou para o mal. Já tendo sido rebaixado ou não, independente de qual seja o seu time do coração, ao olhar a tabela do campeonato, é nítido que não há jogo fácil. E essa percepção vai ficando mais tensa conforme o tamanho dos problemas Brasileirão, que cada Série time A enfrenta. é difícil, Ou seja, quanto mais frágil o elenco, a comissão técnica e as finanças, maior é a dificuldade. Em outras palavras, quanto mais desorganizado e desestruturado é o clube, menor é a probabilidade de uma temporada sem grandes sustos. Nesse cenário, em teoria, 17 clubes têm potencial para estar onde estão e ficarem na elite, mas por razões diferentes. Enquanto existem clubes com modelos de gestão profissionais e planejamento exemplar, outros se mantêm na elite ainda pelo fator torcida, mídia e história. Porém, a tendência é que esses elementos sejam cada vez menos relevantes em detrimento de gestões responsáveis e profissionais. Isso sem citar os clubes SAF, pois embora haja interesse financeiro, tem muito dinheiro mesmo, e isso seja um fator potencialmente contribuinte para um bom desempenho, não o garante, a depender muito do que os investidores entendem como sucesso, podendo ser inclusive diferente do ideal vitorioso que a torcida deseja e entende como triunfo. Esse assunto é extenso e merece espaço em um vídeo específico. E nesse cenário, vemos a reconstrução completa de Palmeiras e Flamengo, clubes imensos que passaram por anos e talvez décadas de turbulência devido a administrações amadoras e em ostracismo de conquistas condizentes com o tamanho que tem, e que hoje são as duas maiores potências do país, embora sejam modelos de gestões. São os clubes, galera, que mais tem grana no Brasil, é o Palmeiras e o Flamengo, e são os clubes a qual tem, acho que, a possibilidade de trazer grandes jogadores para cá pro nosso futebol, entendeu? Então, é uns clubes que revolucionaram o futebol brasileiro, é o Flamengo e o Palmeiras, né? Diferentes, ambos têm em comum o fato de serem clubes de massa, localizados em grandes centros econômicos e utilizaram essa vantagem aliada ao profissionalismo para desenvolver excelentes trabalhos. Por outro lado, vemos também a queda vertiginosa do Cruzeiro, o limbo que o São Paulo frequentou por uma década e o que se tornou o Vasco da Gama. Pergunte ao seu pai, seu avô ou aos seus tios se em algum momento da vida deles passou pela cabeça que o Vasco pudesse ter essa quantidade de rebaixamentos e tamanha irrelevância competitiva por tanto tempo. E ainda ao Santos. É mesmo, galera, que o Vasco é um time gigante no Rio de Janeiro e todo ano tá lutando contra o rebaixamento. Todo santo ano. É doido. Santos, que pela primeira vez foi rebaixado, e vai enfrentar jogos duríssimos contra os emergentes Novo Horizontino, Mirassol e Amazonas, já citados aqui no vídeo, e que embora tenham montado um bom time, não tem garantia alguma de acesso ao final da temporada, por mais que na minha opinião pessoal, eles vão sim conseguir o acesso e serem campeões. Todos esses clubes citados, além de outros, não passaram ou passam por essas situações por outro fator diferente que o administrativo. Não estamos falando de uma liga como a inglesa, onde todos os times são organizados, com boas gestões, saudáveis financeiramente e bem fortes. E os resultados são realmente condizentes com o fator campo. No Brasil, hoje, o que define o sucesso ou insucesso de um clube é o entendimento sobre os recursos e a aplicação de uma gestão profissional e não medidas paliativas e populistas para iludir a torcida e gerar pauta para a parte mais farofeira da mídia esportiva. Hoje, estamos vivendo a ruptura
conta do conceito daquilo que um dia foi visto como grande ou pequeno. Está havendo uma separação entre camisa, imaginário e desempenho em campo de fato, e o pivô dessa ruptura é o profissionalismo competitivo. As camisas ainda têm e sempre vão ter significado. Isso ainda existe e sempre vai existir, sobretudo se falarmos de história e relevância, mas apenas isso não vai garantir nada para clube algum. Tenho certeza que o mais orgulhoso e apaixonado torcedor do Santa Cruz adoraria ver o poder da sua camisa aliado a uma boa administração que pudesse, a passos curtos, reconstruir a grandeza e o significado do clube, muito mais do que viver apenas de lembranças das glórias. O mesmo vale para todos os clubes citados que não enxergam um horizonte ou uma perspectiva de retomada. Vai ser cada vez mais comum vermos clubes tradicionais, grandes e gigantes flertando contra o rebaixamento, sendo que fatalmente algum desses clubes vão cair no ostracismo e talvez tenham dificuldades de se manter nas duas principais divisões nacionais e acabarão assim sendo substituídos por clubes menores, porém bem estruturados. Isso aconteceu diversas vezes e vem acontecendo na Europa, por exemplo. Na Inglaterra, o próprio Manchester City era um clube sem qualquer relevância internacional, até mesmo com pouca relevância nacional, e mal competia contra seu rival local, o United. Na França, o Saint-Étienne e o Olympique de Marseille sempre foram os dois grandes times, e hoje apenas assistem ao domínio do PSG. Que há muito tempo e Lyon também, né? O próprio Lyon, exatamente, que teve sua hegemonia. E nem é preciso mencionar a Bundesliga e a supremacia do Bayern, mas é claro que temos o recente RB Leipzig para contrastar nessa ideia. Assim, no Brasil chegamos a uma bifurcação, onde um caminho leva para a organização e profissionalização geral dos clubes, de modo que haja um cenário competitivo verdadeiro, e o outro caminho leva para cenários onde poucos clubes assumem o protagonismo, monopolizando títulos e relevância. Ainda assim, não importa qual seja o futuro do futebol nacional, a única saída para os grandes clubes é aproveitar a tradição e o alcance como ferramentas úteis para uma boa administração. Isso, tem que ter uma boa gestão pro time se mantenham em alto nível. Os clubes que continuarem com a mentalidade saudosa e amadora, com modelos antiquados de gestão, sofrerão os reflexos em campo, com o time sendo lançado ao acaso, correndo riscos e sofrendo defasagem competitiva ano após ano, até se tornarem apenas uma lembrança para aqueles que viveram os bons tempos. Por esse vídeo é isso, eu só quero pedir aqui a sua inscrição no canal, se ainda não é inscrito, deixar o like e comentar aí embaixo o que você acha sobre o futebol brasileiro e sua situação atual. Até a próxima análise de Trave a Trave. Galera, tem que ter boa gestão. O clube no Brasil tem que ter boa gestão, bons presidentes, para poder conseguir realinhar os times, porque senão o time sem uma gestão não vai conseguir contratar jogadores bons, então o time não vai conseguir ser competitivo. Exemplo aí sendo o Palmeiras, tá? Um time que é gigante, o Flamengo também, tem uma boa gestão, tá todo ano competindo em grandes competições. Os times têm que ter uma boa gestão, tem que ter cabeça para contratar bons jogadores para conseguir ser todo ano sempre competitivo nessas grandes competições. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo. É isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!